Amém, glória a Deus. Queridos, preste atenção. O texto que nós acabamos de ler, ele conta uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. História verídica, verdadeira. Eu costumo dizer que existem dois tipos de história. Existe a história que ela é escrita com H e existe a história com I. História com H é aquela história que são verdadeiras. História com H são histórias que aconteceram. História com I são histórias inventadas. Histórias que se contam e ninguém sabe se é verdade. Lendas, invenções, contos de fadas, né? Folclore. São coisas que as pessoas dizem, mas ninguém sabe se é verdade. Essa história não. Essa é uma história com H. Uma história gravada no livro da vida, gravada na Bíblia, gravada e falada, contada por muitas pessoas. História conhecida, história que serve de lição para as nossas vidas. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve a sua história gravada na Bíblia e que serve de lição para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós podemos ver que crianças querem ser como Davi. Mulheres querem ter filhos como Davi. Davi foi um grande homem. Davi é alguém que pode nos ensinar muito com os seus acertos e também com os seus erros. Davi foi um homem, se eu posso dizer, que teve mais intimidade com o Senhor e tendo o privilégio de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Essa história que nós acabamos de ler, resumidamente, é a história quando Davi vence o gigante Golias. O capítulo de número 17 conta o momento em que Davi enfrenta o gigante. Davi aqui, ele já tocava harpa para Saul. Você precisa entender que Davi aqui, ele já era ungido rei. Ele não era rei, mas ele já tinha sido ungido a rei. O menor de 8 irmãos, que foi escolhido por Deus para ser rei, mas ainda não tinha se tornado rei. Ele tinha a unção de rei. Alguém que, por causa da unção, ou não se deixou crescer ou se levar por algo grande que tinha recebido de Deus. Ele não deixou subir para a cabeça uma unção que ele tinha recebido ainda novo. Veja, ele foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel a rei de Israel. Ele já sabia que em algum momento da sua vida ele ia sentar no trono de Israel. Mas veja, a Bíblia está contando no capítulo de número 17 que os seus irmãos mais velhos foram para a batalha, foram viver com Saul, foram ser soldados de Saul, foram servir a Saul, o rei de Israel, como guerreiros no exército de Israel, batalhar contra o povo inimigo. Davi era só um menino que ficava na sua casa e de tempo em tempo o pai dizia: pega esses queijos, pega esses alimentos e leva para os seus irmãos, e leva para Saul, e leva lá para os soldados na guerra, serve aqueles homens. Então ele saía de sua casa, pegava o alimento, ia até o povo que estava na guerra, na batalha, levava o alimento, deixava lá, voltava para sua casa. Presta atenção, ele sabia que ele ia ser rei. Ele sabia que ele tinha unção de rei. Os seus irmãos não tinham unção de rei. Os seus irmãos não tinham sido escolhidos para reinar. Os seus irmãos tinham sido escolhidos para guerrear, para estar na batalha. E mesmo assim, ele o servia.
Mesmo assim, ele saía de sua casa, ele recebia a ordem do seu pai, ele obedecia a ordem e ia servir os seus irmãos, ia servir o rei de Israel, que em breve perderia o trono para ele. Não deixou subir para a cabeça. Muitas pessoas por aí recebem uma promessa. Olha, nem aconteceu. Por conta de uma promessa, já se sente a última bolacha do pacote. Não, eu tenho a promessa e não vou ficar me rebaixando. Não, nós fomos escolhidos para sermos servos. Servir. Quando o diácono Orlando subiu aqui, eu disse, o diácono Orlando, porque a palavra diácono significa servente. Ah, se todos nós tivéssemos esse espírito de servente. Olha o que a palavra diz, que Cristo não veio para ser servido, mas veio para servir. Melhor é servir do que ser servido. Eu costumo dizer, se você está servindo, significa que você já foi servido. Eu sempre falo, na hora de dizimar e ofertar, é um privilégio poder ofertar, é um privilégio poder dizimar. Por quê? Porque se você tem para ofertar, significa que Deus te abençoou primeiro. Olha só que tremendo. Por que você oferta? Eu oferto porque eu tenho. E quem te deu? Deus. A Bíblia fala assim, que Deus dá semente ao que semeia e dá pão para quem tem fome. Olha, se você tem a semente para dar, você não está passando fome, você está dando para quem tem fome. Se você está dando a semente, é porque Deus te deu a semente para semear. Não. Você precisa glorificar o Senhor por conta disso. Se você tem semente, é porque você é abençoado primeiro. Veja, Davi foi abençoado primeiro, ele foi servido. Agora é hora de servir, até que novamente ele venha a ser servido. Ele não se preocupava com o trono, ele não ligava para a unção que estava sobre ele, ele só queria servir. E numa dessas viagens que ele fazia para servir, ele encontrou no campo de batalha o povo de Deus recuado, amedrontado, enquanto um gigante filisteu amaldiçoava o povo de Deus, afrontava o povo de Deus, caçoava do povo de Deus e do exército de Deus. Então ele chega até o campo de batalha e diz: quem esse gigante pensa que é para estar afrontando o povo de Deus? Você conhece a história, eu não quero te contar ela novamente. Nós queremos aqui aprender um pouco mais com essa história. Preste atenção. Nós já sabemos que Davi matou o gigante com uma pedra, sim ou não? Não. Ele feriu o gigante com a pedra. A Bíblia vai dizer que ele fere o gigante com a pedra, o gigante cai. E depois que o gigante cai, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante, matando o gigante. Ô pastor, mas será que a pedra não matou o gigante? Irmão, eu vou pelo que a Bíblia não me diz. A Bíblia diz que Davi feriu o gigante com a pedra e o gigante caiu. Ele precisava ter cortado a cabeça do gigante? Eu vejo Davi muito inteligente. Por quê? Porque problemas gigantes que você derruba e não corta a cabeça, ele pode se levantar. E cada vez que o gigante que você não corta a cabeça se levanta, ele pode se levantar mais forte. Eu vejo Davi querendo ir embora para casa sem dúvida.
Eu vejo Davi derrubando um problema que surgiu na sua frente e tentando resolver de uma vez por toda esse problema, quando ele pega a espada e corta a cabeça. Ele não foi até o ouvido do problema e disse: você vai levantar de novo? Você está morto? Não. Na dúvida, deixa eu acabar de vez com isso. O que pode ser isso em nossas vidas? O que são gigantes que nós não cortamos a cabeça e se levantam? Sabe, problemas que acontecem no passado? E de vez em quando você quer falar sobre isso. Você não cortou a cabeça. Você pode ter derrubado, mas não cortou a cabeça. Por quê? Porque você está falando, você está lembrando, você está trazendo de volta. Imagina comigo, nós falamos disso quarta-feira aqui. Davi lança a pedra na testa do gigante, o gigante cai e o povo comemora. Você vê desenhos, você vê filmes. Aliás, essa história ela inspirou grandes filmes, desenhos animados, pregações. Você vê o povo comemorando a queda do gigante, mas em nenhum momento a Bíblia nos diz que Davi comemora. Davi vai, pega a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça. Mostra a cabeça para o povo, dizendo: ó, esse aqui não levanta mais. Aleluia. Preste atenção. O que Davi tinha que aquele povo, o exército de Israel que ali estava, o que Saul, o rei de Israel que ali estava, tinha? O que Davi tinha que aquele povo que ali estava não tinha? O que Davi tinha de melhor do que aquele povo que ali estava? Eu estou falando assim mais pausadamente hoje, para nós meditarmos nisso. Deus tratou muito comigo hoje a respeito disso. Aliás, de quarta-feira para cá, que nós meditamos um pouco aqui no culto de oração, Deus tem falado comigo a respeito disso. O que o Davi tinha que aquele povo não tinha? Aquele povo tinha inteligência? Algumas pessoas sim. Muitos ali eram inteligentes. Davi era inteligente. Ele mostra a sua inteligência ao cortar a cabeça do gigante. O que Davi tinha que o povo não tinha? Talvez mais coragem. Talvez mais ousadia. Talvez mais fé. Mas uma coisa é certa: Davi tinha mais intimidade com o Espírito Santo. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Se você acompanhar na palavra aí, você vai ver que Deus não manda Davi matar o gigante. Manda, missionário. Manda, pastor. Eu não vejo aqui no texto nenhuma hora o Espírito Santo soprando no ouvido de Davi, dizendo: vai lá e mata o gigante, vai lá e derruba o gigante. Não. Nós lemos aqui o texto, ele chega até alguém e diz: o que o homem que vencer esse gigante vai receber? Aí alguém diz para ele: vai poder casar com a filha do rei. Ele falou: opa, eu já fui ungido rei,
A promessa já está sobre mim, a unção está sobre mim. Se eu casar com a filha do rei, eu estou mais perto do trono. Para analisar. Deus, Ele te faz a promessa. E às vezes Ele te dá estratégias para que você chegue mais logo, mais rápido nessa promessa. O fato de Deus te prometer não significa que você tem que ficar lá trancado dentro de um quarto esperando acontecer. Muitas vezes você tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte significa muitas vezes derrotar esses gigantes que têm aparecido na sua frente. Aí alguém chega e diz assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo. É tanto gigante, é tanto problema acontecendo na minha vida. Será que não é Deus querendo que você chegue na promessa logo? E você não está conseguindo entender, não está dando ouvido à voz do Senhor, dizendo: vença o gigante, porque a sua vitória está depois dele. Olha aí. Interessante. Ninguém manda Davi vencer o gigante. Ninguém manda Davi ir lá e matar o gigante. Pelo contrário, quando ele diz que quer enfrentar o gigante, as palavras contrárias começam a ouvir. Você é muito novo. Você é muito pequeno. Você é fraco. Você vai ser esmagado. Você não tem ferramentas. Você não tem armas. Saul, quando Davi diz para ele que iria enfrentar o gigante, ele diz: você não tem capacidade para isso. O que ele responde para Saul? O teu servo estava cuidando das ovelhas do seu pai. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai no pasto, e de repente veio um urso. O urso queria pegar as ovelhas, mas eu matei o urso, e depois veio um leão e também matei o leão. Aí Saul olha para ele: mas ali é um gigante. Quando ele diz para Saul: eu matei o urso, matei o leão, ele disse: se eu matei um urso e matei um leão, eu também posso matar um gigante. Por que eu estou te contando isso? Porque veja, muitas vezes surgem problemas na sua frente que você diz: eu não vou conseguir. Aí Deus te mostra quantas coisas que você já venceu lá no passado. Olha para você, faz uma reflexão, uma retrospectiva rápida. Olha para trás e veja quantas coisas você já venceu até hoje. Quantas coisas você conseguiu vencer? E quantas coisas você achou que não conseguiria vencer? Você acha que lá dentro Davi não ficou com medo? Com certeza. Olhar um homem daquele tamanho, com uma puta espada na mão, um escudo. A Bíblia vai dizer que só a espada dele era quase o peso de Davi. Só a lança dele já era quase o peso de Davi. Mas quando ele olha para o gigante diz: eu vou te matar. Ele olha para o gigante e diz: eu vou te matar. Aí o gigante diz para ele: não, eu vou te matar, porque você não tem arma, eu tenho. E ele diz: eu não tenho arma, mas eu tenho algo que você não tem. Eu tenho o nome do Senhor sobre mim. Porque você vem a minha com armas, mas eu vou a você no nome do Senhor. Veja, eu tenho a certeza que provavelmente qualquer um ou alguns que ali estavam teriam a capacidade de derrubar esse gigante. Mas faltou o quê? Faltou coragem. Faltou ousadia. Tem gigante que já era para você ter vencido faz tempo. O que está faltando? Coragem. O que está faltando? Ousadia. Você até fala que o nome do Senhor é importante, mas não usa.
Você até sabe que o nome do Senhor tem poder, mas não usa. Davi não chegou até o gigante e disse assim: ó, eu feri um urso, matei o gigante, matei o leão, vou te matar também. Não, ele diz assim: eu vou te vencer em nome do Senhor. É por isso que Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, vai nos dizer que quando Josué está triste, abatido porque Moisés morreu, Deus se apresenta até ele e diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo, porque estarei contigo. É o que Davi fez, se esforçou, teve bom ânimo, e Deus foi com ele e fez ele vencer o gigante. Algumas coisas interessantes quando lemos essa história que podemos aprender é que existe dois tipos de crente. Existe aquele crente que vence as batalhas, que vence os gigantes, e quando não vence na primeira vez, ele persevera, ele cria força para continuar a lutar até que esse gigante seja vencido. Porque tem coisa que a gente não vai conseguir vencer na primeira vez. Existem coisas que vão se levantar na nossa vida que vai ser tão difícil de vencer que a gente vai ter vontade de desistir. A gente vai ter vontade de parar. Vai ter momentos que a gente vai querer olhar para trás. Mas se você tiver com seus ouvidos atentos, quando você olhar para trás, ao invés de você voltar, Deus vai te mostrar aquilo que você venceu lá atrás. Eu tenho certeza que quando o rei disse para Davi: ei, Davi, você não é capaz, ele olhou para trás, dizendo: talvez eu não seja, mas Deus mostrou para ele o que ele já tinha vencido lá atrás. Você venceu o leão, você venceu o urso. Então, se esforça, tenha bom ânimo, porque estarei contigo na batalha. Então existe o crente que persevera, continua tentando, continua buscando estratégia, buscando sabedoria, buscando em Deus um momento, uma ferramenta, uma arma para vencer as batalhas. É o que você veio fazer aqui. Quando você sai da sua casa e vem para o culto, você vem porque você precisa de ferramentas. Você não vem aqui só para orar. Não, você não vem aqui só para receber uma unção. Você não vem aqui só para dar paz do Senhor para o irmão. Não pode ser. Eu não acredito que você saia da sua casa só para dizer: eu vou para o culto hoje, porque se eu for para o culto, eu vou receber a bênção do Senhor. Não. Você vem para o culto porque você precisa aprender algo mais do Senhor. A gente precisa sair de casa com esse pensamento: eu vou para a igreja porque a igreja é a minha escola espiritual. É onde eu vou aprender mais de Deus. Eu vou fortalecer o meu espírito. Eu vou deixar o meu espírito mais inteligente. Eu vou deixar a minha alma saciada das coisas do Senhor. Então existe o crente que persevera, mas também existe aquele que fica reclamando. Reclama do gigante, reclama da derrota, reclama porque não tem força para enfrentar. Mas se a gente for parar para pensar, a gente nunca vai ter força se a gente não buscar essa força. Analisa comigo o que Deus fala para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Tem muita gente querendo ter ânimo, mas não quer se esforçar.
Deus diz para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Então o que tem que vir primeiro? O esforço. Porque quando você se esforça, naturalmente vem o ânimo. Eu acho que um dos negócios mais difíceis que tem para o ser humano é fazer exercício. Tem uns atletas aqui, né? Porque a gente fala assim: amanhã eu vou dar uma caminhada. Bom, você acorda cedo com vontade de caminhar? Não, você fica um mês sem dar uma caminhada. Você acorda cedo com vontade de caminhar? Acorda? Às vezes você não tem vontade nem de trabalhar. Você sabe que você tem que trabalhar, mas não tem vontade. Você está sem ânimo. Aí você fala: hoje eu estou tão desanimado. Aí você olha, você vai trocar de roupa, você abre o guarda-roupa, quando você olha aqueles carnezão desse tamanho assim, você fala: poxa vida, se eu não trabalhar, quem que vai pagar esse carnê aqui? Aí você cria força. Aí você se esforça e tem ânimo. É verdade. É verdade. Às vezes a gente não tem força para nada. É por isso que Deus disse: se esforça. É tanta gente falando, manda o WhatsApp: pastor, consegue vir na minha casa? Eu estou tão desanimado. Oh, se esforça. Sai daí. E o pior de tudo é que quando você deixa o desânimo tomar conta de você e não se esforça, aí você entra em depressão. Aí vem vontade de morrer. Ai, que vontade de morrer. Por quê? Ah, porque eu estou tão desanimado. Se esforça. Ah, eu não consigo. Esse tempo atrás veio um casal me procurou, falou assim. A mulher falou assim: pastor, eu não consigo sair de casa. Eu falei: por quê? Ah, eu muito desanimado, vontade de ficar só dentro de casa. Eu falei: se esforça. Ah, eu saio na rua, daquele negócio que pânico. Eu falei: se esforça. Começa a se esforçar, porque o esforço vira hábito. É tudo assim na vida da gente. Você quer fazer um curso novo, mas você não tem ânimo, mas você sabe que você precisa estudar. Aí você começa, se esforça, vai à primeira aula, segunda, terceira, daqui a pouco você está animado. Tudo na nossa vida é assim. O crente desanimado, que só reclama, aí depois fica arrumando desculpa para dizer porque que não venceu. Ah, não venci porque Deus não é comigo. Ah, eu não venci porque Deus gosta mais de fulano. Ah, eu não venci porque fulano é... Não, irmão, você não venceu porque você não se esforçou. Por que Davi venceu? Ah, porque ele era mais bonitinho do que os outros. Não, a Bíblia diz que ele era desprezado. Desprezado pelo povo, desprezado pelos irmãos, desprezado pelo rei, desprezado pelo exército, desprezado pelo gigante. Mas ele não olhou por causa disso. Ele não olhou se tinha gente mais forte, se tinha gente mais bonita, se tinha gente que tinha mais arma. Não, ele falou: eu vou vencer esse gigante em nome de Jesus. Às vezes só o que falta é isso. Às vezes você está olhando, você até tem Deus, até confia em Deus, mas você fica olhando para o problema e dizendo para Deus: olha o tamanho desse problema, olha o tamanho desse gigante, eu não vou conseguir, Deus. Já parou para pensar que às vezes você ora assim?
dobra o joelho no chão e fala assim: olha o tamanho desse problema. Ah, não vou conseguir. Não, é muito grande. Eu não sei como resolver. Você está olhando para Deus e contando e dizendo para Deus: olha o tamanho desse problema. Mas você devia fazer o contrário. É olhar para o problema e dizer: você pode ser grande, mas o meu Deus é maior do que você. Tem que parar de olhar para Deus e dizer para Deus o tamanho do seu problema. Olha para o problema e diz para o problema o tamanho do seu Deus. Foi o que Davi fez. Gigante, você pode ter 3 metros de altura, você pode ser forte, você pode ser corajoso, você pode ser o que for, mas o que está em mim é muito maior do que está em você. E eu vou te vencer hoje. Por que Davi venceu então? Ele venceu porque ele enfrentou. Porque só vence quem enfrenta. Só vence quem se esforça. Quem foge vence? Não vence. Mas ele venceu porque enfrentou, e enfrentou no nome do Senhor. Não tem gigante que fique de pé no nome do Senhor. Eu vou falar de novo. Não tem gigante que fique de pé no nome do Senhor. Acho que está na hora da gente parar de ver só a vitória dos outros, né? Tem gente que consegue ver só a vitória dos outros. Você viu? Fulano venceu. Você viu? Fulano comprou o carro. Você viu? Fulano venceu aquela doença. Você viu? Ele foi curado. Você viu? Ele comprou aquela casa. Você viu? O filho dele entrou para a faculdade. Você viu? O casamento dele foi restaurado. É olhar a vitória dos outros. Não tem nada de ruim nisso, isso é bom. Mas está na hora de você olhar e querer vencer também. Mas vencer no nome de Jesus. Olha o versículo de número 48.